está sentindo aquela inquietação da igreja. Senta, levanta. Claro que a gente tem os idosos, às vezes o diabético, ou quem tem pressão que tem que sair. Mas que nós possamos estar na casa do Senhor e para que nós possamos também ter cuidado com os filhos. Quando for sair, tá? Os corredores. Os corredores é para o ministério infantil, para os professores e para os homens que estão fazendo a fiscalização. Se alguém precisar sair, vai ser uma exceção. Por quê? Porque hoje de manhã eu tive várias reclamações, que na hora da escola bíblica dominical tinha vários grupozinhos de pessoas conversando paralelamente, nos corredores, fora da igreja. Então a gente está na igreja para adorar o Senhor, é um momento de adoração. Que nós possamos ter esse cuidado. Louvo a Deus pela vida de irmã Beusuíta, mais um ano de idade na presença de Deus. Louvamos a Deus pela vida dela. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre vidas diante de Deus. Nossas vidas têm que estar diante de Deus, em consagração. Nós temos que frutificar para a vida eterna. Temos que dar frutos para a vida eterna. Nós temos que nos apresentar diante de Deus, nos oferecermos a Deus, ser conduzidos por Deus. E eu gostaria de falar nesse tema nessa noite. Nós vamos falar muito sobre isso. Vida diante de Deus, ou vidas, nossas vidas diante de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 6, do verso 19 ao 23, 5 versículos poderosos, que essa mensagem possa fazer morada no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vidas diante de Deus, vidas diante de Deus, esse é o tema dessa noite. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os 2 versículos pares. Amém? Quem já encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diga EBD. Romanos 6, do 19 ao 23. Eu vou ler os ímpares e gostaria que os amados lessem os pares. A palavra de Deus diz assim, com o tema, vidas diante de Deus. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Naquele tempo que frutos você escolheram? É uma pergunta. Somente coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Deus. O contexto desse capítulo 6 é o seguinte: Paulo está falando que agora nós somos livres do pecado. O pecado não nos acusa mais. Nós somos livres da culpa do pecado. Nós agora estamos unidos a Cristo, através de sua morte e sua ressurreição. E agora, como é que nós devemos nos apresentar diante de Deus? Uma vida de santidade, uma nova vida. Por quê? Porque nós fomos libertos do pecado. Agora nós andamos em novidade de vida. O Evangelho é essa doutrina que nos traz, é como se fosse uma forma, que traz o crente para dentro dessa forma, para poder transformar o crente. Nós estamos nessa forma do Evangelho, sendo transformados dia a dia, para vivermos em quê? Em novidade de vida. Por isso que nossas vidas têm que estar diante de Deus. Paulo faz um apelo aos cristãos, aos crentes, para que eles ofereçam os seus corpos a Ele,
os seus membros a Deus, que nós possamos nos consagrarmos a Deus, que nós possamos nos apresentar diante de Deus completamente com uma vida consagrada a Deus. Paulo está exortando, orientando a sua igreja para que ela se apresente e ela viva em santidade, em novidade de vida. O chamado é a santidade, o chamado é para a purificação nessa noite. O chamado é vidas diante de Deus, vidas diante do trono de Deus, vidas diante de Deus. Como é que eu posso me apresentar, me oferecer a Deus? O apóstolo Paulo aqui vai dar 4 pontos, 4 mandamentos, para que a igreja possa sair daqui dessa noite encorajada, que nós possamos sair daqui orientados, instruídos, igrejas e congregados e visitantes, de que forma nós devemos nos apresentar diante de Deus. É isso que essa passagem fala. Que Deus possa nos orientar nessa noite, meus amados irmãos, trazendo encorajamento para aqueles que estão cansados através dessa palavra, trazendo instrução para aqueles que estão fracos e abatidos, e trazendo salvação para aqueles que ainda não são crentes. Por isso que a palavra, a expressão aqui, na parte B do versículo é, assim, a parte B, tá? Agora, a partir de agora, a parte B do versículo 19. Agora, os seus membros, parte B, assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da santificação, da justiça para a santificação. É isso que Deus quer. Deus quer que nós nos apresentemos a Ele para justiça e para santificação. Deus quer que nós possamos estar à disposição dEle com toda a nossa vida, para que Ele possa nos usar conforme a vontade dEle. É isso, oferecer-se a Deus, estar diante de Deus, estar diante de Deus. E é interessante que no começo do capítulo 19 o apóstolo Paulo diz assim, eu falo a vocês, igreja, como vocês, olha o que é que ele diz no comecinho do versículo 19, olha o que é que ele diz: falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Paulo, o que é que Paulo está dizendo aqui, igreja do Senhor? Ele está dizendo aqui, eu estou falando para vocês como antes da conversão de vocês, antes de vocês serem convertidos. Eu estou falando, lembrando a vocês no passado, antes de vocês serem convertidos. Por que é que Paulo está falando assim? Ele diz, porque no passado, no versículo 19, vocês ofereciam os seus membros para a maldade e para a impureza. Aí Paulo está nos lembrando, vocês lembram no passado, como eram que vocês viviam? Vocês lembram do vigor espiritual, do vigor que vocês tinham para fazer as coisas de vocês? Vocês lembram quando vocês passavam a noite todinha numa festa? Vocês lembram quando vocês viajavam até a China ou até a Conchichina para resolver um problema de vocês? Vocês lembram quando vocês ficavam uma noite todinha num barzinho? Ou então os jovens maratonando uma série no final de semana todinha na Netflix? Vocês lembram o vigor que vocês tinham antigamente? Aí Paulo vai e diz, agora eu quero que vocês ofereçam o corpo de vocês para a santificação e a justiça de Deus. Faça melhor agora que vocês foram alcançados, vidas diante de Deus. Paulo está fazendo o que aqui, pastor? Um contraste com o velho homem e com o novo homem. Ele diz, vocês viveram assim, agora vivam completamente para a glória de Deus, tenham maior vigor espiritual na presença de Deus. Parte B do versículo 19, eu disse, assim ofereçam agora, nesse momento, os seus membros para serem servos da justiça e para a santificação. Porque no passado, antes de vocês conhecerem a Cristo, vocês ofereciam o corpo de vocês para a maldade e para a impureza. Por isso que as nossas vidas têm que estar diante de Deus, diante do altar de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo já tinha exortado essa igreja a esse ponto aqui, e ele nos exorta hoje novamente.
Olha o que é que ele diz no versículo 13. Você ainda está com sua Bíblia aberta? A mesma coisinha, olha o que é que ele diz. Verso 13, ó. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, ó. Não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça. Aí eu gosto demais, os mas de Paulo. Mas como pessoas que passaram, ó, da morte para a vida. Aí ele vai dizer: ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus. Vocês já morreram. Aquele velho homem, aquela velha mulher não existe mais. Ofereça os seus membros, as suas vidas por completo agora a Deus. Meus irmãos, mas o que é que significa oferecer os meus membros a Deus? Oferecer os meus membros a Deus significa estar diante de uma pessoa ao ponto que ela pode colocar a sua mão sobre você. Então você tem que estar à distância de Deus, que Deus possa colocar a mão sobre você. A mão poderosa de Deus guiando os seus filhos, direcionando os seus filhos. Assim eu me ofereço a Deus. A mão de Deus nos direcionando, é isso. Eu estou tão perto da mão de Deus que Ele é quem me conduz, é Ele que me direciona. É isso. Para que eu possa oferecer os meus membros, vidas diante de Deus, vidas sobre a mão poderosa de Deus, debaixo da mão poderosa de Deus, Deus conduzindo a sua igreja, Deus mudando a vida da história da sua igreja. Por isso ele diz: apresentem-se a Deus, ou então ofereçam-se a Deus. Estejam tão perto de Deus que você está ao alcance da sua mão. Aí você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, toma-me a mim, usa-me a mim conforme a tua vontade e o teu querer. Senhor meu, Deus meu, eu estou disponível para que o Senhor possa me usar para a tua honra e tua glória. É isso. Nós temos que estar, nos oferecer ao ponto que nós estejamos debaixo da mão de Deus. Deus nos conduzindo, Deus nos orientando, apresentar-se a Deus, oferecer-se a Deus, ou entregar-se a Deus. Você pode mudar a palavra, ou estar disponível para Deus, colocar-se diante de Deus, diante da mão poderosa de Deus. Você está aqui nessa noite para servir o Deus vivo, o Deus que vive. Quando Paulo fala em oferecer os nossos membros aqui, ele está falando dos membros físicos, os nossos braços para ajudar os nossos irmãos, a nossa boca para dar palavra de conforto, não ser boca que amaldiçoa, mas boca que abençoa, os pés que ajudam, que vão até a casa do irmão, de uma irmã, para oferecer ajuda. Às vezes eles não querem bens materiais, nem comida, ele quer uma palavra. Então quando Paulo diz: ofereçam-se a Deus, os seus membros, ele está falando dos nossos membros físicos, braço, perna, ouvido. Cuidado com o fofoqueiro. Quando o fofoqueiro vier com a fofoca, chame ele, ore pela vida dele. E ele também aqui está falando de nossa consciência, as nossas faculdades mentais, pensamento, consciência, decisão, vontade, tudo aquilo que representa o nosso ser tem que estar e tem que ser uma oferta diante de Deus. Nós temos que nos entregar a Deus integralmente, diariamente, completamente, com tudo que temos e com tudo que somos, vidas e bens, atos, pensamentos e ações, e também vidas e bens, com o que nós pensamos, mas também com os nossos bolsos, vidas e bens. Coloque-se à disposição de Deus, com tudo que você tem, com tudo que você é. Coloque-se à distância, que Deus possa conduzir sua vida, que Ele possa lhe chamar, pegar em você e lhe usar do jeito que Ele apraz, e dizer: você é meu, você está aqui, eu vou lhe usar para a glória de Deus. É isso que Deus quer. Lá em Romanos, Paulo diz a mesma coisa, não precisa você abrir sua Bíblia. Lá em Romanos ele vai dizer assim, eu gosto, que essa nova versão tirou, mas ele faz um clamor, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, é um clamor, que vocês ofereçam os seus corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional.
Aí ele disse: deixem ser transformados pela renovação da sua mente. Aí Paulo vai dizer: não se amolde a esse século, não se moldem a esse século, mas deixem que Deus guie vocês sejam transformados para a renovação das suas mentes. Aí ele diz: aí vocês experimentarão qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, em Romanos 6,19, quando Paulo fala de Deus, que nós devemos nos oferecer a Deus, ele está falando que nós temos que servir a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, fazer tudo para a glória dele. E em Romanos já é diferente. Nós nos apresentamos diante de Deus para adorá-lo, para prestar-lhe culto, para dizer que só ele é digno de receber toda honra, toda glória e toda exaltação. Então, os dois sentidos é um sentido de inteira consagração a Deus. Como é que nós nos consagramos a Deus? Oferecemos as nossas vidas a Deus, apresentando-se diante de Deus. Essa é a primeira ordem, essa é a primeira orientação de Deus. Ofereçam-se a Deus com tudo que vocês têm, com tudo que vocês são, vidas e bem, pensamentos, atos e ações e obras. Ofereçam-se a Deus. A grande pergunta que fica é: como nós fazemos isso? Por isso que nós temos 4 direcionamentos de Paulo. A primeira coisa é esse contraste que Paulo fez no versículo 19. Ele diz: vocês lembram como era que vocês viviam antes? Vocês tinham vigor para fazer tudo. Agora ofereçam a sua vida a Deus com tudo que vocês têm. É esse contraste, é esse contraponto. Faça tudo para a glória de Deus. O vigor que você tinha antes, agora glorifique a Deus com suas vidas. É isso que Deus está falando. Eu tinha vigor para passar 5 dias fora de casa. Tenha vigor para evangelizar 10 dias seguidos. É isso que Deus está falando. Ofereça os seus membros para que sejam servos da justiça e da santificação. É isso que ele está falando. Servos da justiça e da santificação. Vivem em santidade, vivem em novidade de vida. Uma nova vida diante de Deus, através do que Cristo fez por nós. Santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Dediquemo-nos a Deus de modo integral. Como é que eu faço isso, pastor? Você é funcionário, público ou privado? Faça para seu patrão como você está fazendo para Deus. Não é isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz. Você está no seu ambiente de escola, faça o melhor na sua faculdade, na sua escola. Se você é patrão, cuide dos seus funcionários igual você estaria cuidando das coisas de Deus. Se você tem um relacionamento interpessoal com uma pessoa que não é crente, dê bom testemunho, sendo crente verdadeiramente. Por isso nossas vidas têm que ser oferecidas a Deus de forma integral, com tudo que nós temos. Mas hoje, meus irmãos, pessoas querem viver sem Deus. Hoje há pessoas que querem viver sem Deus. Como era que nós vivíamos antigamente? O que é que ele diz no versículo 19? Escravos, meio do versículo 19, escravos da impureza e da maldade. Era assim que nós vivíamos, escravos da impureza e da maldade. Era assim que nós vivíamos. Ele diz aí no versículo 19, escravos da impureza e da maldade. Antigamente vocês viviam na escravidão. Na escravidão, versículo 19 é o que é que ele diz, assim como oferecer os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade. Era assim que nós vivíamos antigamente, escravos do pecado, uma vida de uma humanidade sem Deus. Antes de conhecerem Deus, eles viviam assim. Eles viviam assim, conforme os seus desejos e paixões, para satisfazer as paixões do seu coração. Era assim que eu e você vivia. Eu experimentei isso 35 anos da minha vida.
35 anos da minha vida. Você, pastor Marcos, 35 anos da minha vida. Escravo do pecado, escravo dos meus desejos, escravo das minhas paixões, sem Deus, perdido e distante de Deus. Era assim que eu vivia, distante de Deus. Por isso que eu resolvi trazer esse tema nessa noite, vidas diante de Deus. Meus irmãos, coloque-se voluntariamente diante de Deus, ao alcance da mão de Deus, para que Deus possa conduzir a sua vida, e você possa dizer: Deus, usa-me a mim. Senhor, eu sou um vaso, Tu és o oleiro. Se precisar quebrar o vaso, quebra o vaso e faz um vaso novo. Tu és o oleiro, cuida de mim. Eu sou um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser um instrumento de santidade, não de impureza e de maldade, mas eu quero ser um instrumento de justiça e de santificação. Isso tudo era impossível antes. Impossível antes. Impossível antes. Olha o que é que diz no versículo 20. Versículo 20. Por que era impossível? Porque vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Tem pessoas que pegam esse versículo e quer dizer: ó, eu era livre, então da justiça de Deus eu posso fazer o que quiser. O que Paulo está dizendo é assim, ó. O que Paulo está dizendo é justamente isso. Antigamente, vocês, quando eram crentes, vocês estavam mortos. Vocês não podiam agir como filhos de Deus. Vocês eram escravos do pecado. Vocês não tinham tempo para servir Deus. Vocês viviam num mundo sem Cristo, sem nenhuma obrigação com Deus. Vocês não tinham a justiça de Deus. Vocês não conheciam as coisas de Deus. Vocês estavam mortos espiritualmente. Vocês não podiam sentir. Por isso, vidas diante de Deus. A nossa vida tem que estar diante de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês só têm duas opções. Ou a primeira, você é escravo do pecado, ou você é servo de Cristo e filho de Cristo. Não existe um período intermediário, não. Não existe a terceira via, não. Não existe um muro para mim me dedicar, não. Ou você é escravo de Deus, ou você é filho e servo de Cristo. As pessoas acham que tem liberdade. As pessoas acham que tem liberdade, alguns crentes, tipo assim: eu vou escolher hoje. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu sirvo a mim mesmo, depois de amanhã eu sirvo o mundo, e quando você perceber, você já está servindo ao pecado, e não tem mais tempo de voltar para Deus. Nós temos que ser servos de Deus, nos apresentarmos a partir de hoje. É uma pergunta: como nós nos apresentaremos hoje, a partir de hoje, diante de Deus? Vidas diante de Deus ou vidas distantes de Deus? Vidas diante de Deus ou vidas afastados de Deus? Vidas diante de Deus ou vidas distantes de Deus? Como nós nos apresentaremos hoje? Como filhos e servos ou como escravos das nossas vontades e do nosso querer? Como é que eu e você, a partir dessa mensagem de hoje, nos apresentaremos diante de Deus? Meu amado irmão, que Deus seja a alegria do teu coração, que Deus seja a alegria e a força de Deus esteja e seja o teu prazer, que Ele seja a tua força, que Ele seja a tua satisfação e que Ele seja o contentamento da tua vida. Por quê, pastor? Porque antes de Deus, afastados de Deus, todos os frutos que nós colhemos, Paulo vai dizer aqui no versículo 21. O que é que nós colhemos? Olha o que é que ele diz no versículo 21. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? É uma pergunta. Ele vai dizer: somente as coisas, ou agora, que agora vocês se envergonham. Somente vergonha. Naquele tempo vocês viviam sem Cristo. Naquele tempo que vocês não conheciam Deus. Qual o resultado da vida de vocês? Vergonha. Vergonha. Quando eu olho para trás da vida que eu vivi, eu tenho vergonha, eu não me admiro dela. E Paulo faz uma lista aqui de como é essa vida das pessoas sem Deus. Por que eles se vergonham delas? Paulo vai dizer no capítulo 1 que a vida delas é de imundícias, concupiscências, paixões,
Eu vou pedir até Igor para colocar Romanos 1, do 29 ao 31. E eu vou ler aqui para vocês verem o que era que esse povo, o que era que nós, ou essa igreja, o que era que eles tinham, ou a vergonha deles, o que era? Ele diz assim: estavam cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores. Versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventadores de males, desobedientes aos pais. Versículo 31. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Era assim. Numa dessas coisas aqui nós nos encaixávamos. Por isso nosso passado causa vergonha. E o pior, que quando nós estamos mortos eu não tinha vergonha nenhuma, mas hoje quando eu olho para trás eu tenho vergonha. Eu cheguei, peguei uma chave da igreja para tirar cópia, aí fui no chaveiro lá que eu faço, lá na praça do hospital, aí não tinha o tipo de chave, que é daquela chave antiga, chave daqui da igreja lá da ação social. Aí eu vim nos trailers, passei no trailer, né? Aí eu brinco com um rapaz lá que era, eu disse: capitão, eu chamo ele de capitão, tu tem dessa chave? Aí ele olhou para mim e disse: quem diria, né? Hoje pastor. Aí começou: mas já foi assim, assim. Aí quando ele disse o segundo assim, eu disse: aquele Marcos não existe mais. Aquele Marcos que você está falando, eu tenho vergonha do que eu fazia antigamente. Eu tenho vergonha do que eu fazia antes. E cheio de velhos na mesa assim, os idosos. Eu disse: mas hoje eu conheço a Deus, eu conheço sua santidade, eu conheço a sua justiça, eu conheci Cristo e tive uma experiência com Cristo. Eu sei o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Ele morreu pelos meus pecados e morreu pelos seus também. O que você tem que fazer é confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Henrique olhou para mim assim, aí ficou. E os senhores assim, tudo de idade, tudo mais de 70 anos, tudo parado. Eu peguei a chave, não tinha também a chave, eu só fiz, dei o recado de Jesus e fui embora. Mas eu disse para eles: eu tenho vergonha, aquele passado não existe mais, aquela vida que eu vivi contigo não existe mais, eu tenho vergonha. Por isso eu falei aquilo para ele. Eu disse: mas existe possibilidade para o pior dos pecadores. Aí ele disse: é mesmo? Eu disse: é, porque nós temos no céu um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E se tu confessares o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Aí eu disse: aquele velho Marcos não existe mais. Não é porque eu fiz nada, nem eu mereça nada. Foi o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Peguei a chave, vazei, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Porque o fim deles, dessas pessoas que vivem incredulidade, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, no final do versículo 21, olha o que é que ele diz. Final do versículo 21. Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. É a morte. É a morte. Por isso que eu escolhi esse tema, vidas diante de Deus. Por isso, meus irmãos, nós não desejamos mais voltar atrás, ao que éramos, ao que fazíamos, não. Porque nós sabemos que o fim daquelas coisas que nós fazíamos antigamente é a morte. E nós podemos mudar sim, vidas diante de Deus. Você pode mudar sim, você pode se apresentar diante de Deus sim. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz no versículo 22. Eu gosto dessas coisas de Paulo. Ele começa com uma pancada e depois ele traz o bálsamo para a igreja. Ele diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, os frutos que vocês colhem é para a santificação, e o fim neste caso é a vida eterna, é o céu que lhe espera,
É isso que nos aguarda, transformados, mudados, de dentro para fora. Aquele velho homem, aquela velha mulher não existe mais, mas eis que tudo se fez novo. Por isso Ele quer que nós vivamos uma vida de santidade, agora porém libertos do pecado, transformados em servos, filhos, cordeiros de Deus. E o fim de tudo isso será a eternidade ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veremos o Filho como Ele é, mas a presença do Deus vivo, a presença do Deus vivo. Por isso Paulo faz essa declaração diante de Deus. O que Cristo fez por nós é o que Deus fez por nós. Essa palavrinha agora, marque na sua Bíblia, agora. No começo do versículo 22, é a intervenção de Deus no tempo e no espaço. Ele interviu na sua vida, Ele mudou a sua vida agora, naquele momento que Ele lhe chamou, para você ter um relacionamento com Ele. Nesse momento Ele mudou a sua história. É a intervenção de Deus, Ele interviu. E agora você foi transformado, agora porém libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Nós somos servos, libertos do pecado, mediante o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, transformados, mudados pela graça. Nenhum de nós merecíamos, mas Deus fez isso. E os frutos que nós colhemos agora é frutos de santificação. Por isso, vidas diante de Deus, vidas diante do altar, vidas diante do trono de Deus, dependência de Deus. Você foi feito servo de Deus. Servo de Deus. Ofereça sua vida para a santificação. Ofereça sua vida a Deus. O passado, nós já fomos crucificados com Cristo. É isso que Deus está dizendo, que falou, o seu passado já foi crucificado com Cristo, e agora o que é que Ele quer de nós? Que nós crucifiquemos o velho homem. Por isso é dia a dia. O negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não mudou, é dia a dia. Deus é diferente, essa religião é diferente, o cristianismo é diferente de todas as religiões, tanto no Antigo Testamento, pastor, como no Novo, sim. Vocês lembram os 400 anos do cativeiro do povo de Deus? Ele tira aquele povo da escravidão, do feitor, chicote, de 5 da manhã a 8 da noite. Tirou aquele povo da escravidão, levou para o Monte Sinai e disse: qual é a primeira palavra que Deus disse? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Aí depois ele dá os 10 mandamentos. Agora, meu filho, não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não roubarás, não adulterarás, não matarás. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não cobiçará a mulher do teu irmão, os bens do teu irmão. Nada disso. Primeiro Ele nos liberta. E aqui Paulo está falando que é a mesma coisa. Deus nos livrou do império das trevas, nos transformou para o reino do teu amor, e agora Ele diz: se ofereçam, vivam em santidade, me obedeçam. É isso, sempre foi assim. Eu libertei vocês, meus filhos, agora me obedeçam, agora vivam conforme a minha vontade. Por isso o cristianismo é diferente. Primeiro Deus vem de encontro ao pecador, estende a mão. Depois Ele diz: me obedeça, meu filho. Vidas diante de Deus ou vidas distantes de Deus? O que eu e você vamos escolher nessa noite? Vidas diante de Deus ou vidas distantes de Deus? Olha o que é que diz no final do versículo 23, a quarta e última orientação de Paulo: porque o salário do pecado é a morte. Vida distante de Deus. Mas, marque o mais de novo aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, vidas diante de Deus. Qual escolha que você vai fazer nessa noite? Porque o salário do pecado é a morte. Paulo aqui fala de uma recompensa, que é o dom gratuito de Deus. A recompensa é vida eterna.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele fala de uma punição. O salário do pecado é a morte, recompensa ou punição. Qual a escolha da igreja hoje? Oferecer-se a Deus. O salário do pecado é a morte. Você vai continuar escravizado naqueles pequenos pecadinhos e pecadãos. Você vai continuar. A punição para o pecado é justa, porque o pecador sabe que está pecando e quer continuar. E já está reservado o lugar deles. Eles vão receber a punição necessária. O salário do pecado é a morte. Meus irmãos, começa com a morte física, ou a morte espiritual. Depois vem a morte física, depois a morte eterna. Aqueles que continuam na prática, às vezes eles são até religiosos. A graça de Deus acompanhou eles, chegam em alguns, eles fazem algumas coisas, dão alguma coisa, se ajoelham diante de outros deuses ou de imagem de esculturas, mas eles não conhecem o Deus vivo. E o salário que esse feitor paga, que é o pecado, é a morte. Então, nós vemos mais uma intervenção de Deus, uma intervenção de Deus no tempo e no espaço. Toda vida que for ler a Bíblia é um toque, viu? Os mais, os agora e os porém, marque tudinho. Que é uma mudança de rota que Deus vai nos mostrar. Toda vida que tiver mas, porém, agora, marque na sua Bíblia. Que é uma mudança de rota. E ele dá essa mudança de rota agora. No meio do versículo 23, ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o dom gratuito de Deus, vidas diante de Deus. É um presente. Você vê que para o pecador é um salário. É uma punição. O salário, todo aquele que vive e que trabalha, não tem o direito do seu salário no final do mês? Não tem? Você vai receber de todo jeito. Você recebe de todo jeito se continuar no pecado. O salário do pecado é a morte. Mas ele diz, mas o presente de Deus é o dom gratuito de Deus, que é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna. Vidas diante de Deus ou vidas distante de Deus? Vidas diante de Deus. Nós não alcançamos isso por merecimento. Eu não mereço nada disso. Ninguém é capaz de merecer. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso é um presente que Deus está oferecendo para você que não é crente ainda. Gratuitamente. De graça e pela graça. Através da sua misericórdia e perdão. Ele concede livremente aos pecadores como eu e como você. Como Ele nos alcançou, é um dom gratuito. Por isso agora, meus amados irmãos, para o crente, depois da morte física, o que nos aguarda é a eternidade. E nós desfrutaremos do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém celestial, do mundo vindouro que nos aguarda, o mundo vindouro que se aproxima, da felicidade eterna, livres do pecados para sempre, da morte e de todas as suas consequências. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós, Igreja do Senhor, já temos todas as garantias. Em quem e por quem? Ele fecha com chave de ouro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não há outro meio, outro caminho. Ele é a porta de acesso. Ele é a videira que, se você estiver ligado como ramo, você herdará o céu. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. É Ele, e por meio dele, e para Ele. Tudo nos conduz a Cristo no final dessa história. O dom gratuito de Deus é recebido pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outros meios, caminhos. Não há. Somente Cristo. Por isso o alicerce dessa igreja é Cristo. Não é homens.
Nós valorizamos todos eles, grandes homens, honramos, mas o alicerce e o cabeça é Cristo. É Ele que conduz a história das nossas vidas. A história das nossas vidas está gravada nas suas mãos. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Ofereça-se a Deus nessa noite, com os seus membros, para que você possa servi-lo, sua boca, seus braços, suas pernas, e sua consciência, sua mente, ações, pensamentos, atos. É isso que Deus quer de nós. E eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar. Eu quero que nesse momento você lembre do resultado, eu e você, que nós nos lembremos do resultado da nossa vida pregressa. Qual foi o resultado? Qual foram os frutos da nossa vida pregressa? Mas lembrando que você pode desfrutar das verdades da Bíblia a partir do momento que você conhece a verdade, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é o próprio Senhor Jesus, que desceu do céu. Ele pode lhe libertar hoje da escravidão que você esteja, seja qual for. Lance todos os seus fardos aos pés de Cristo. Segundo, agradeça a Deus, porque Ele já lhe libertou do pecado. Ele já lhe transformou em servo, como nós vimos aqui hoje, servos do Altíssimo. Eu quero que aonde você esteja aí nessa noite, aonde você está aí, não precisa olhar para o seu irmão não, mas para dentro de você mesmo, e você reafirme sua fé diante de Deus, que você faça um compromisso com Deus, que você foi liberto do pecado, e que você nunca mais olhará para trás como olhou a mulher de Ló, mas que seus olhos estejam fixos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Terceiro, Deus perdoa e nos liberta, meus amados, mas as cicatrizes ficam. As cicatrizes ficam em nossos corpos. As cicatrizes ficaram nos braços de Jesus, e as cicatrizes também ficarão em nós. Por isso que nós temos que lutar pela santidade, santificação, novidade de vida e obediência a Deus, para não errarmos mais onde nós erramos no passado. Meu amado irmão, se você nunca se desviou dos caminhos do Senhor, agradeça a Deus. Que sua vida continue diante de Deus. Que sua vida continue diante de Deus. Jovem, nunca queira experimentar o mundo. Nunca queira experimentar o mundo, porque essas vontades do coração não vêm do Senhor, não vêm de Deus, mas do maligno, ou das seus próprios desejos, paixões. O coração do jovem é enganoso. Eu já tive a idade de vocês. Ouçam os conselhos dos seus pais. Ouçam os conselhos das mulheres mais velhas da igreja, mais experientes espiritualmente. O coração do homem é enganoso. E eu quero agora que nesse momento, a terceira coisa é que você levante um clamor a Deus. Levante um clamor a Deus, e Ele ouvirá você, aí mesmo onde você está, para que todas as cargas sejam derrubadas das suas costas, para que os seus olhos voltem a abrir, para que os seus ouvidos sejam tirados os tampões dos seus ouvidos. Clame pelo seu marido, clame pela sua esposa, clame pelos seus filhos, clame pela sua igreja, clame pela sua família. É um clamor. Aonde você está hoje aí, clame a Deus. Ele continua sendo Deus do impossível. Ele continua sendo um Deus de milagres. Ele não mudou. Clame a Deus aonde você está e agora. Coloque todas as suas necessidades diante dele em clamor. Ele não muda, Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele faz grandes coisas ainda hoje.
Clame a Deus. Ele é o mesmo Deus do impossível, o Deus de milagres. Meus irmãos, essa é para a igreja. Use os meios de graça que Deus deixou para a sua igreja. Leitura da palavra e oração, oração e palavra. A convocação é para todos. Venham, participem do culto de oração. Uma igreja que não ora está fadada a adoecer. Venha para o culto de doutrina. Uma igreja sem doutrina está fadada a morrer. Essa é a convocação para a igreja. Use os meios de fé. Para a igreja ainda há pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Há pessoas que precisam conhecer a Cristo. E Cristo usa quem? O mundo? Não, Ele usa a igreja. Há pessoas que precisam de ajudas, que estão morrendo sem Deus. Nós somos agentes de reconciliação, igreja do Senhor. Que a igreja possa acordar, não olhar para as picuinhas, não. Olhe para o macro, olhe para Cristo. Seja um servo, seja um missionário, fale de Cristo. Coloque-se à distância, como foi falado aqui, oferecer-se à distância da mão de Deus, para que Deus possa lhe usar. Para que você possa dizer: Deus meu, Senhor meu, eu me ofereço diante de Ti nessa noite. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero que minha vida seja consumida pelo Teu louvor. Eu quero que minha vida seja consumida pelo Teu louvor. Igreja do Senhor, vamos despertar. E essa última palavra é para você que não é cristão ainda. Eu vou colocar diante de você nessa noite a vida e a morte. A vida e a morte. Dois caminhos. E você tem que fazer uma escolha. Ou você continua servo do pecado, escravo do pecado, como Paulo disse aqui, vivendo no caminho que não agrada a Deus, no caminho da desobediência, no caminho da incredulidade, no caminho da teimosia. Mas eu espero que nessa noite você escolha o caminho da vida, que você escolha Cristo, não há atalhos, não há caminhos. A vida ou a morte está diante de você, está posto diante da igreja de Deus, está posto diante de você que visita a igreja. Ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte. Tem pessoas que estão brincando, pensando que o inferno não existe. E eu espero que você escolha a vida, porque Ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja do Senhor? Gostaria de convidar aqui os homens, vamos cantar. Os homens, uma vez por mês agora, vai cantar. É os Passo Preto de Jesus. Vamos cantar um hino. Os homens aqui para frente. E quem rimar? Tá, isso aqui. A mídia colocar o hino 245 do cantor cristão. Gostaria que a igreja cantasse juntamente conosco, com os homens.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre toda a igreja. Que a igreja fique em espírito de oração para que nós possamos entoar o hino e Deus receber o nosso louvor. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ele de mãos estendidas, cheios de graça sem par. Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois vem experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração transpertado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Cristo está passando nas nossas vidas, não deixe Ele passar, porque você não pode chegar sem Ele, somente através dEle, somente através dEle. Depois que terminar o culto, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você procura o pastor que nós oramos pela sua vida. Não perca a oportunidade. Você não pode... Jesus vai dizer que você não pode acrescentar um côvado no curso da sua vida. 45 centímetros. Você não sabe do dia de amanhã. Então, se você quiser se render a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, me procure. Nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar em nome de Jesus, encerrando o nosso culto, sabendo que Jesus já passou pelas nossas vidas. E agora nós temos que nos oferecermos a Ele. Em nome de Jesus, oremos.
Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra que é revestida de poder. Teu poder, ó Deus, para mudar pecadores, para transformar vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chama, ó Deus, e um dia, na plenitude dos tempos, ó Deus, no tempo certo, quando Jesus veio ao mundo, nós entendemos, ó Deus, o Teu chamado. Tu abriu os nossos olhos, ó Deus, tirou os tampões dos nossos ouvidos, e nós nos rendemos ao Senhor. Por isso nós estamos hoje aqui reunidos, ó Deus, como igreja, corpo de Cristo. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Abençoa aqueles que estão enfermos, alguns que estão enlutados, aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Que o Senhor possa prover, ó Deus, como o Senhor vem provendo durante esses anos. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar essa semana da Tua igreja que se inicia hoje. Que seja uma semana abençoada e abençoadora. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Uma oração silenciosa, a igreja se despede. A liderança espera só 5 minutinhos para eu conversar com a liderança. Rapidinho, é 5 minutos.